Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a elaboração de vídeos educativos letrados em saúde em relação às vantagens e dificuldades associadas ao uso desta tecnologia. Uma abordagem bem prática que faremos para ajudar mesmo vocês, ouvintes, a colocar isso em execução, se for do interesse e se for pertinente para a prática de vocês. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a Alicidna Almeida Cabral. Ela é nutricionista, ela é mestre em saúde coletiva e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual do Ceará. Além disso, ela é fiscal da Vigilância Sanitária de Fortaleza e professora do curso de nutrição do Centro Universitário Cristos. A Alicidna vem trabalhando com letramento em saúde desde a época que ela ainda fazia o seu mestrado em saúde coletiva. Então, e aí, Alicidna, como é que você vai? Eu vou bem, professora Helena. Espero que esteja tudo bem com quem nos está ouvindo. Estou muito feliz de participar desse podcast. Eu quero que você traga essa abordagem prática. Você vivenciou na prática tanto as vantagens como as dificuldades. E é isso aí que a gente quer explorar com você. Eu vou começar perguntando, Alicidna, por que você começou a fazer vídeo educativo com base no letramento em saúde? Bom, em 2020 eu passei no doutorado na Universidade Estadual do Ceará, no Programa de Saúde Coletiva. E aí, por conta do projeto do doutorado, que tinha como base central, né, comparar essa intervenção desenvolvida à luz do letramento com uma atenção, com a ação realizada na atenção primária para a perda de peso, que era o projeto Meu NutriGuia, por conta desse projeto foi que eu comecei a fazer a gravação dos vídeos. Esse projeto, né, esse programa, o Meu NutriGuia, o nome completo dele seria Letramento, Inovação em Saúde na Promoção e na Adesão ao Guia Alimentar para a População Brasileira como estratégia de combate à obesidade. E um dos objetivos dele, um dos objetivos específicos, envolve exatamente isso: desenvolver um conjunto de vídeos à luz do letramento em saúde e das diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira para a redução de peso. A população-alvo do Sistema Único de Saúde. Então, em virtude do meu doutorado, em virtude do projeto desenvolvido, em virtude do programa Meu NutriGuia, que a gente está desenvolvendo e executando lá, foi que eu comecei a fazer esses vídeos. Certo. Você é minha orientanda dentro da universidade, né? Então, foi uma parceria interessante que nós conseguimos desenvolver com um trabalho mais avançado nessa linha de elaboração de vídeos, né? E eu queria que você me dissesse exatamente quais foram os vídeos desenvolvidos. Bom, foram elaborados 10 vídeos que contemplam o conteúdo abordado pelo Guia Alimentar. Então, esse conteúdo ele foi dividido em 10 tópicos, que além do conteúdo em si, também traz uma abordagem inicial que envolve a definição do peso saudável, que seria o que a população deveria considerar como saudável. Então, o primeiro tema foi o que é um peso saudável, o segundo foi como o meu peso pode proteger minha saúde, o terceiro tema é o que é uma dieta saudável, e aí esse tema central, né, geral, o que é uma dieta saudável, ele foi quebrado em 5 vídeos, que envolve conhecendo e selecionando os alimentos quanto ao grau de processamento, 4 recomendações para você não conhecer, para você não esquecer, uma regra de ouro que pode ajudar você a ter uma alimentação saudável, como eu vou combinar os alimentos, comer não é só engolir os alimentos. E aí a gente também fez outros que envolvem os 10 passos da alimentação saudável, como eu posso ter uma dieta saudável e perder peso, e encerra com dicas para um planejamento da alimentação no dia a dia. Então, foram 10 vídeos no total que a gente elaborou, executou e construiu, né? Bem interessante, bem pautado mesmo nos tópicos do Guia Alimentar, não é? Exatamente. Ótimo. E Alicidna, como é que se dá esse processo de elaboração de vídeo educativo, hein? Bom, tendo em mente já o que você quer abordar, o tema que você quer abordar e a descrição dessas ideias, né, dos temas que escolheu tratar, que escolheu abordar, de uma maneira geral, a elaboração dos vídeos educativos, ela traz 3 etapas. A primeira é a pré-produção, em que você vai criar os roteiros e os storyboards, e aí os storyboards é uma sequência de cenas que você cria a partir dos roteiros.
A produção em si, que é a criação do vídeo, que você vai fazer a gravação, a seleção das imagens. E a pós-produção, que ela é feita após o vídeo já estando pronto. Geralmente o vídeo ele precisa ser validado com a população que você está abordando. Então, no meu caso, ele precisou ser validado com os usuários. E após a validação, existe uma fase de ajuste, se houver necessidade, que é a fase de pós-produção, em que você vai corrigir alguma coisinha que ficou pendente, alguma coisinha que não ficou legal. Então, para a elaboração de vídeo educativo, a gente tem essas 3 fases: pré-produção, produção e essa pós-produção, que seria a fase de ajuste final. Para os nossos ouvintes que ainda não sabem, os storyboards é exatamente essa criação que a Licídina falou, fica como se fosse uma história em quadrinhos, né, Licídina? Isso. A partir do roteiro, quando a gente tem um roteiro montado, que seria o script, né? A partir desse roteiro, a gente vai quebrar ele em cenas, como se fosse literalmente essa história em quadrinhos que a professora Helena falou. Então, eu vou montar a sequência de cenas, que quando ele está todo pronto, você consegue ter uma visão geral do vídeo. É o primeiro contato que você tem com a ideia visual do vídeo em si, porque você vai escolher as imagens, vai escolher a sequência de vídeos ou de mini movimentos que você vai escolher para o seu vídeo, e você vai anexar isso numa tabela, né, numa planilha, como se fosse uma sequência de imagens. É estático, porque são imagens fixas, mas dá para ter uma noção de como vai ser o vídeo total, o vídeo completo. E foi difícil, Licídina, chegar nessas etapas aí? Cada etapa trouxe a sua dificuldade. Na verdade, foi difícil porque a minha formação ela não envolve nada de tecnologia, assim, de edição, de gravação, e eu também não tenho um perfil de blogueira, né? Hoje em dia, com as redes sociais, tem gente que já tem mais o contato, já um manejo bacana com a câmera. Então, para mim, foi um pouco difícil, porque eu não tenho essa formação prévia. Mas como eu precisava passar, para cada etapa eu vivenciei dificuldades, né? Então, por exemplo, na fase de pré-produção, a minha dificuldade foi a construção dos roteiros. Como o meu tema de trabalho era o guia alimentar, e o guia ele traz muitos termos técnicos, esses termos eles são essenciais, como processado, ultraprocessado. Então, são termos que não se dissociam da informação e, portanto, não podem ser retirados. E isso dificultou, porque na medida que eu quero criar vídeos pautados no letramento em saúde, essas palavras muito grandes, polissílabas, de difícil compreensão, tornava a escrita, por mais que eu me esforçasse, difícil. De forma que o roteiro, eu só consegui criar roteiro fácil e muito fácil, mas eu não consegui criar, como era o meu objetivo, que todos fossem de muito fácil leitura, de muito fácil compreensão. Então, isso foi difícil, porque, considerando que o nível de leitura interfere na compreensão, interfere na escolaridade necessária para a compreensão, foi difícil porque essas palavras eu não conseguia tirar. Então, essa base do letramento, né, de escolha de palavras simples, de sentenças mais curtas e de ausência de termos técnicos ou explicação compreensível, ela ficou dificultada pelo próprio conteúdo em si, que seria o guia alimentar. Já a fase de pré-produção, que seria a construção dos storyboards, ela também foi difícil, por quê? Porque eu nunca tinha feito vídeo nenhum. Como era o meu primeiro contato com essa visualização do vídeo, eu não tinha muita noção de quantas cenas montar para cada fala, para cada parágrafo, para cada explicação. E isso acabou interferindo no meu vídeo final. Se eu tivesse tido uma experiência prévia com construção de vídeo antes, talvez eu fizesse o meu diferente. Na verdade, hoje eu faria o meu primeiro, todos eles, né? Mas eu faria em especial o primeiro diferente. Por quê? Porque depois de aprovado esse storyboards, ele não pode ser mudado. E essa construção de storyboards, ela foi feita quando eu não tinha qualquer experiência de vídeo. Então, se fosse para eu voltar hoje, provavelmente eles ficariam maiores, ficaria um storyboard muito mais amplo, com muito mais cenas, mas isso daria mais movimento ao meu vídeo. Ele seria mais dinâmico, exatamente porque eu não posso mais mexer no storyboard que foi aprovado.
Então, eu tive dificuldade na edição final por conta de uma construção imatura de um storyboard. Mas, depois que você pega assim a mão, né, saiu mais fácil. Mas foi uma grande dificuldade que eu tive na fase de pré-produção. Já na produção, eu enfrentei outras dificuldades. A primeira delas foi o ambiente, porque como a gente estava em período de pandemia e não havia assim, a chance de gravar em um espaço profissional, porque não tinha, a gente não estava com acesso a esses ambientes, eu precisei fazer uma gravação domiciliar. E essa gravação domiciliar, ela requereu a separação de um espaço com o fundo limpo, que não tivesse uma tomada, que não tivesse uma porta aparecendo, que não tivesse alguma coisa que poluísse a cena, poluísse a imagem. E é muito difícil você achar um espaço assim dentro de casa. Assim como silencioso, né? Eu moro em apartamento, então é muito difícil controlar os ruídos no ambiente domiciliar, porque não depende só de mim. Também foi difícil a falta de conhecimento relacionado à aparelhagem necessária para gravar. Como eu nunca tinha feito gravação de vídeo antes, eu precisei errar muito até descobrir que um ring light ajuda na luz, que fazia diferença se eu fizesse o vídeo de noite ou se eu fizesse o vídeo de dia. Demorei muito a descobrir que o som ficava melhor com o microfone de lapela, a que distância o celular deveria ficar de mim para que tivesse uma imagem bacana e uma captação de som também compreensível. Demorei ainda mais para descobrir como criar, como fazer e utilizar um prompt, que é as falas num tamanho grande e na altura do olhar, que não movimente o olho muito, nem me movimente muito, né? nem que eu faça movimentos bruscos na gravação. E isso tudo facilitava a edição, mas eu precisei errar muito para descobrir. Então, a falta de conhecimento desse processo de gravação em relação a essas questões técnicas também foi uma dificuldade. Assim como foi a própria falta de familiaridade com a câmera. Essas primeiras gravações, elas foram desconfortáveis, com um pouco de dificuldade de interagir com a câmera, com a movimentação, né, como eu estava falando antes, com movimentações que eram desnecessárias e que dificultava a edição depois. Então, esse processo de ficar confortável diante da câmera, ele só veio chegar um pouco lá pelo quinto, sexto vídeo. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, né, foram vídeos que eu ainda fiquei muito desconfortável com a câmera. E, por fim, a própria questão da edição. Uma vez que eu não tinha essa vivência de criar um vídeo, eu também nunca precisei editar. E essa fase ela foi muito delicada, porque eu desconhecia programas de gravação, assim como desconhecia como mexer neles. Então, eu testei muitas plataformas de programas que permitem baixar uma amostra, né? Baixar um teste. Eu baixei muitos para poder experimentar, muitos para poder tentar mexer, e mesmo as que eu achei mais simples, elas não são tão intuitivas, então até eu achar o recurso que eu queria, demorou muito. Tanto é que o primeiro vídeo ele levou aproximadamente 5 dias para ser editado e ele só tinha 7 minutos. Já o último vídeo, né, o meu 10º vídeo, que tinha 5 minutos mais ou menos, eu consegui editar ele em 1 hora. Então, até eu aprender, né, demorou um pouco, mas também depois que eu aprendi já foi mais fácil. Mas eu acho que essas foram as grandes dificuldades que eu enfrentei nesse processo. Interessantíssimo, Licidina, você contar para a gente essas dificuldades, porque são dificuldades que as pessoas vão vivenciar, principalmente quem começar como você, né? Você bem disse no começo que quem é blogueiro hoje sabe fazer isso de olho fechado, né? Sabe usar a câmera, sabe quais são os pontos mais favoráveis, e a gente vê postagens belíssimas, né? No Instagram, por exemplo, né? A gente vê que o pessoal realmente tem um know-how. Esse know-how muitas vezes é adquirido com treinamento, mas às vezes é adquirido da forma da tentativa e erro, né? Como foi o teu caso. Infelizmente, a gente não tem uma formação mesmo para isso. É claro que não precisaria ter uma formação para isso se a gente tivesse recursos financeiros, né, Licílida? Que permitisse que você contratasse um estúdio, né? Você teria realmente o trabalho que você falou, não teria isso aí, não tem como diminuir o trabalho da seleção do roteiro e das imagens, porque se você quer um vídeo letrado em saúde,
você precisa ter imagens que também sejam selecionadas dentro dos fundamentos do letramento. E o roteiro tem que ser todo fundamentado no letramento. Isso daí você não seria poupada. Mas a gravação em si, a edição, né? Vinhetas de entrada e saída, efeitos especiais. Claro que quando você tem recurso financeiro na sua instituição, você consegue fazer um negócio mais high-tech, vamos dizer assim, né? E quando você faz com seus recursos próprios, fica bom, porque se a pessoa for dedicada e aprender, como é o teu caso, fica bom, mas logicamente que não dá para comparar com uma produção de alta tecnologia, não é não? Isso é verdade. Se a gente tivesse, né, esse recurso que possibilitasse um estúdio, uma pessoa do cinema que já envolvesse, provavelmente teria ficado, provavelmente não, né, certamente teria ficado um vídeo muito melhor. Mas mesmo nessa ausência de recursos, mesmo nesse ambiente de pandemia, que acaba que também limitou ainda mais a utilização desses espaços, né, junto com a questão da falta de recursos, eu acho que mesmo assim a gente ainda conseguiu, vencendo essas dificuldades, né, conseguiu elaborar e construir uns vídeos bacanas. Acho que ficaram bons. Com certeza. E outra coisa, né? Ontem mesmo eu estava dando uma aula de elaboração de materiais educativos para a minha turma da pós-graduação lá na UES. E uma das perguntas que um dos alunos fez foi exatamente isso. Como é que vai ter que dominar agora marketing, essas coisas, propaganda? Eu falei, não precisa dominar. Né? O ideal é que houvesse uma possibilidade de uma equipe completa, com esse pessoal, inclusive, para a produção desse material educativo em saúde, mas você precisa saber, porque eu acredito, Licídina, que até a maneira, esse sofrimento que você teve aí, né, para gravar, para iluminação, para movimentação na frente da câmera, mas até isso não é só o profissional especializado que pode definir. Você também tem que definir uma postura sua que siga, por exemplo, uma positividade de postura, uma empatia no olhar, não é não? Então, tem algumas coisas que são exigidas para o letramento em saúde, que mesmo que você tenha um apoio profissional especializado para a elaboração de vídeo, você não consegue se desvencilhar de estar presente na hora da produção, não é não? Isso é verdade. Assim como a senhora bem falou, uma vez que a gente escolheu fazer baseado no letramento, até porque é a nossa proposta que atenda, né, e alcance o maior número de pessoas possível, o letramento ele traz essa possibilidade. Uma vez que a gente escolheu isso, a gente não consegue não ter o trabalho do roteiro, do storyboard, como você bem citou, mas a gente também não consegue não ter o trabalho de estar junto no processo da edição. Eu fiquei muito feliz, a despeito dessas dificuldades, de ter tido a chance de criar, de editar, porque vivenciar esses passos me fez perceber que o letramento ele tem e pode estar presente em todos eles. Na hora que você escolhe a imagem, na hora que você escolhe como a fala entra, o tempo de fala, a velocidade de fala, tudo isso, e que tudo isso está dentro da edição, ainda que a gente tivesse mesmo um profissional, né, para fazer esse trabalho para a gente, não teria como não estar presente e não acompanhar, porque todos esses tempos, as imagens, até os efeitos, né, eles podem atrapalhar ou favorecer o nível de letramento do vídeo, né? Então, eu concordo com a senhora no quesito de que a gente precisa fazer parte e entender como é que é o processo em todas essas etapas de criação. Exato. Com certeza você contribui até para os próprios profissionais fazerem um vídeo que você caminhou para produzir um vídeo letrado em saúde e de repente está uma coisa lindíssima, né? Filmada, mas não é aquilo que você queria exatamente porque não foi respeitado esse fundamento, né? Então, acho que essa sua experiência foi boa porque você já consegue dar um feedback para os profissionais especializados quando você tiver recursos para produzir um, um material de primeira linha digno de um estúdio cinematográfico, não é não? Isso é verdade. Licídnia, me diz uma coisa, você falou que usou várias plataformas, quais foram os aplicativos, finalmente, que você acabou usando nos processos finais aí de elaboração do storyboard, da própria filmagem? Para a elaboração dos storyboards, eu usei o Canva, eu utilizei o Canva. Para a gravação da voz e da imagem, eu utilizei o próprio celular,
então o aplicativo que vinha no celular. E para a edição dos vídeos, eu utilizei o Filmora. Tá. Bom, esses aplicativos são gratuitos? É fácil lidar com eles? Como é que é? O Canva, ele tem você pode utilizar ele sem utilizar a versão paga, só que ele limita algumas imagens. Como era um vídeo que eu queria que ficasse bacana para o doutorado, para ficar um projeto bacana, então eu paguei e utilizei a versão paga. Inclusive, no próprio programa da gente, a gente tem o Canva disponível com a versão paga de acesso para o programa, para o grupo de estudo. Mas como eu estava em casa, eu acabei fazendo logo e paguei porque eu queria as melhores imagens. O Filmora também, ele tem a chance de você utilizar ele gratuito, só que sai com a logomarca do Filmora. Então, a gente utilizou ele a versão paga mesmo para sair a imagem limpa. E o celular, né, o custo do próprio celular apenas. Mas os aplicativos, no final das contas, para o que eu utilizei as versões pagas. Mas existe a opção de você fazer ele com a versão gratuita. Certo. Vai depender exatamente do nível de sofisticação que você quer colocar dentro de um projeto que não deixa de ser amador, se a gente for comparar com os profissionais, não é? Mas você pode torná-lo menos ou mais amador, dependendo dessas possibilidades de despender um pouco de recurso financeiro para aquisição, né? De qualquer maneira, eles não. As versões pagas são caras, Licídina? Ou dá para levar? Não são tão caras, dá para poder levar. Quando você coloca na balança, né, aquilo que você quer entregar como produto e aquilo que você quer investir, o investimento ele compensa muito quando você olha o produto final, né? Então, o número de imagens do Canva aumenta muito quando você faz a versão paga e você paga um valor razoável, você pode pagar até só um mês, se você quiser. Paga um mês, acessa as imagens e depois não paga mais. Você tem essa opção. O Filmora, ele também dentro das versões pagas, ele tem versões mais simples até versões que são bem mais caras. Então, dá para escolher uma versão mais simples, que entregue os recursos que você quer, com um custo mais acessível. Então, eu acho que se somar tudo, se eu tiver gastado uns R$ 200 para fazer dentro desses programas, eu acho que eu gastei muito. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu paguei, juntando os dois. Muito bom. E é outra coisa, né? Mesmo que você queira pegar uma versão mais sofisticada, por exemplo, da plataforma da edição, uma instituição tem condições de bancar, não é? Às vezes você não tem recurso institucional para contratar um serviço completo, né, e profissional de filmagem, né? Mas às vezes a instituição pode pagar alguma versão paga de alguma plataforma que permita que você avance um pouco mais nessa produção, não é? Exatamente. Se tivesse recurso junto à instituição, já facilita muito. Porque, como você bem disse, o recurso é um pouquinho maior, né? Do que pagando sozinho. E outra coisa, né? O ideal mesmo era que o profissional específico dessa área tivesse presente dentro das instituições, né, Licídina? Porque daí você realmente ia poder se dedicar exclusivamente a, ao aspecto do letramento em saúde do material completo, né? Quando você não tem esse outro profissional com você, você tem que fazer isso que você fez, né? Vai aprendendo, vai errando, vai repetindo. Eu fiquei aqui com pena de você quando você falou que para ter 7 minutos foram, foram 5 dias. Foram 5 dias, Ave Maria. Mas é isso mesmo. E, Licídina, me diz uma coisa: e você se inspirou em quais vídeos para criar os seus? Ou você não se inspirou em nenhum? Bom, quando eu pensei em criar os 10, a gente foi pensando no cru, né? Assim, não tinha nada para que se espelhar inicialmente. Até que eu descobri que a Secretaria de Atenção Primária tem um canal do YouTube e que ela mesma já tinha elaborado os 10 vídeos que contemplam o conteúdo do guia. Então, quando eu estava na fase de criação dos roteiros, foi que eu descobri esse vídeo. E foi bacana porque eu tive a chance de ver os roteiros que eles utilizaram, e eu fiz isso porque eu transcrevi os vídeos que eu achei para comparar com os roteiros que eu estava criando, uma vez que eu queria que esses roteiros seguissem os fundamentos do letramento em saúde. Então, quando eu achei esses 10 vídeos, foi muito bacana, porque eu pude ver
óbvio, né? Uma vez que são vídeos profissionais, criados pelo Ministério da Saúde, né? Dentro da sua Secretaria de Atenção Primária, pude ver que eles são muito bons, a qualidade do vídeo é excelente, a edição, fundo musical, é um vídeo muito bacana, um vídeo profissional. Mas ele fere em muitos aspectos o letramento em saúde. Então, eu pude ir estudando esses vídeos naquilo que tem seus pontos positivos, que era de edição, de qualidade de imagem, e naquilo que eram seus pontos negativos. Então, esses vídeos, eles carregam uma linguagem mais técnica, eles trazem vários temas em um único vídeo, as frases são muito curtas, então, muito curta não, desculpa, são muito longas. Então, quando eu transcrevi esses vídeos, quando eu transcrevi o roteiro desses vídeos, aí eu pude perceber que o nível de escolaridade exigido é muito grande. E aí eu pude ir fazendo o contraponto. Naquilo que era frase longa, eu tentei tornar as frases mais curtas, utilizar a linguagem mais simples, tratar somente um tópico por vez, né, dentro da necessidade, dentro do que era possível. Trazer só uma ideia central por vídeo, para não tornar um vídeo de difícil compreensão. Então, eu me inspirei e, ao mesmo tempo, não me inspirei, mas serviu de modelo nos vídeos da própria Secretaria de Atenção Primária. Ótimo. Até porque a secretaria fez pautada no guia, né, Licília? Exatamente. Eram dentro da temática, era a mesma temática que eu estava tratando. São vídeos para explicar o guia alimentar. Então, eles me serviram de espelho em relação a conteúdo, em relação à edição, em relação à imagem, mas eu também já tive a chance de ir corrigindo os erros deles relacionados aos roteiros. Muito bom, muito bom. Inclusive, é aquilo que você tinha dito, né? Você tem as possibilidades de melhorar isso, mesmo em coisas que já estão prontas. O letramento em saúde, ele prevê, né, a reestruturação, né, de materiais avaliados, né? Então, é uma proposta boa que você vai poder fazer para o Ministério da Saúde, quando você puder entregar esse material pronto e mostrar para o Ministério quais foram os pontos que você modificou à luz do letramento em saúde, até porque você validou os vídeos, não foi? Então, Isso, você já tem um feedback da população, não tem? tenho sim. Eu tive a chance de validar com os usuários que eles assistiram, e aí essa questão dos termos, que eu falei dos termos de difícil compreensão, porém que são indissociáveis do conteúdo, foi um feedback da própria população, que às vezes ainda, mesmo com a explicação dos vídeos, ainda tem um pouco de dificuldade com o termo processado, ultraprocessado, mas sim, eu tive a chance de validar com eles, de ver o lado positivo, de ver o lado negativo, e de ver que, de fato, quando se elabora com base no letramento em saúde, a compreensão ela melhora em muito em relação ao tema abordado. Excelente, excelente. E outra coisa, né? Falando mais uma vez da disciplina que eu ensino lá na UES, né? Foi uma das coisas que eu discuti com os alunos também. Você tenta transformar os textos, como você disse, leitura muito fácil ou fácil, né? Lógico que todo mundo quer que seja muito fácil, mas assim, eu acho que quando você tem uma carga de termos técnicos que você não pode deixar de usar, que a orientação é usar o mínimo possível, né? Mas no caso do guia tem várias palavras difíceis, né, Licídina? E aí tem algumas que não dá para você substituir. Então mas você ainda acabou conseguindo leitura fácil, né? Você conseguiu muito fácil em alguns e fácil nos outros. Então você ficou totalmente dentro do que se espera de um vídeo letrado em saúde. Eu acho que não é nem para você se frustrar por não ter ficado com todos muito fáceis, né, não? É sim. Eu fico preocupada com essa questão do termo fácil, muito fácil, quando a gente pensa mesmo no nível de escolaridade da população, né? Quando a gente vai ver que mais da metade da população sequer concluiu o ensino médio, isso me traz, uma vez que a gente quer que o maior número de pessoas se beneficie do vídeo, isso me traz a urgência do muito fácil, porque aí eu tenho um número muito maior de pessoas que fizeram até a quinta série, né? Até o quinto ano do fundamental. Mas o fácil, né, ele contempla até os que fizeram o nono ano, então, que concluíram o fundamental, e aí a gente tem uma parcela grande da população. Então, nesse quesito, sim, a gente obteve o sucesso do fácil e do muito fácil, uma vez que a gente não consegue tirar esses termos, né, técnicos, mas e não é nem uma frustração, é só uma preocupação, uma ansiedade, ou talvez um desejo até. Acho que talvez é mais um desejo
de que tivesse contemplado muito fácil pelo número maior de pessoas que teriam a chance de compreender o material, né, aquilo que a gente elaborou. Mas não me frustrei, não, porque dentro do que podia, eu acho que a gente conseguiu fazer o melhor. Dentro do que dava, uma vez que a gente não podia tirar esses termos, mas dentro do que dava, eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Beleza. E que sugestão você daria para quem quiser elaborar vídeo educativo pautado no letramento em saúde? Foi uma coisa que eu queria ter tido a chance. E que, assim, felizmente, hoje eu posso, né, dar a dica para quem vai trabalhar. A gente até tem outras pessoas no grupo que estão elaborando, mas era uma dica que eu gostaria de ter tido, mas que, obviamente, eu não tive porque foi uma das primeiras do nosso grupo que criou, né, que passou por esse processo. Mas a grande dica que eu tenho para dar é que se você precisa criar, ou se você tem um desejo de criar, ou quer criar alguma série de vídeos de uma temática qualquer, que obedeça esses princípios do letramento, o que eu posso lhe dizer é que você crie um protótipo antes sobre uma temática diversa, mas que você possa visitar todas as etapas do processo. Então, crie um tema, um vídeo qualquer, de um assunto qualquer, e elabora um roteiro, elabora o storyboard, e crie um vídeo com base nesse storyboard. Porque aí você vai ter noção do tempo que cada imagem leva, do tempo de cena, do quanto tempo uma imagem, uma frase, ela dura em um vídeo. E se uma única cena, uma única imagem contempla aquela frase. Eu vou dar um exemplo melhor para você entender. Quando eu estava explicando, por exemplo, o que é um alimento in natura, a gente diz que é um alimento que vem da natureza, que vem das plantas e dos animais. Quando eu fui montar os storyboards, ele está com uma imagem única, que dentro dessa imagem única tem um animal e uma cena de natureza. Mas quando a gente vai falando isso com a fala um pouco mais pautada, para facilitar essa compreensão, isso no vídeo dura alguns segundos, que poderia colocar uma sequência de imagens que ficaria mais claro, mais movimentado, e que, portanto, mais rico, né? E mais fácil de exemplificar, de compreender. Então, eu acho que seguir todas as etapas com o vídeo, com um protótipo de vídeo, que não é exatamente aquele que você vai tratar, mas que lhe dá uma noção de como é cada etapa, cada processo, eu acho que ele enriquece a sua produção, porque aí você vai poder melhorar o movimento do vídeo, o tempo de fala do vídeo e o tempo de cada imagem do vídeo. Vale ressaltar que mesmo que você não tenha interesse de fazer vídeo educativo, mas trabalha com eles ou se utiliza deles, eu acho que vale a pena conhecer os processos. A gente estava falando antes sobre as minhas dificuldades, sobre aquilo que eu enfrentei, a gente estava falando sobre a possibilidade de ter um apoio técnico especializado, mas eu acho que enquanto educadores, e aí enquanto profissional da área da saúde, todo mundo tem o quê de educador, né, de educador em saúde, eu acho que a gente tem que se apropriar dos recursos de educação. E hoje, por mais que a gente não tenha essa pegada do blogueiro, como eu disse que não tinha antes, as redes sociais, o YouTube, a internet, ela está aí como um grande recurso que a gente tem. E nesse período de pós-pandemia, aí é que a gente não consegue se desvincular mesmo do que seria um EAD, uma ação educativa online, uma ação educativa se utilizando de tecnologia. Então, eu acho que nem que seja na curiosidade, eu acho que valeria esse teste para quem está ouvindo e que de repente não vai trabalhar com vídeo, mas que é um educador da área da saúde, que é um profissional da área da saúde. Eu acho que a curiosidade de entender como funcionam esses processos vai enriquecer as futuras ações educativas que alguém puder ou precisar vir a executar no futuro. Uhum. Hélice, até inclusive porque no seu caso você está desenvolvendo isso no ambiente acadêmico, como uma tese de doutorado, e aí, logicamente, você passa para juízes também olharem os storyboards, mas aí é super importante o que você falou. A pessoa pode fazer um protótipo, porque a hora que ela fizer um protótipo completo, indo até a filmagem, ela tem condições de mexer na qualidade do próprio storyboard que ela tinha a princípio definido. Então, já vai um material melhor para os juízes avaliarem, né? Exatamente. Que era o que eu queria ter tido a chance de fazer, mas não pude, porque os meus eles foram validados.
Mas depois eu primeiro fiz o roteiro, primeiro fiz o storyboard e segui para a validação dos juízes. E que foram muito bem avaliados e foi muito positivo. Mas depois somente é que eu fui para a edição. E aí, quando eu fui para a edição, para a criação do vídeo em si, foi o que eu fui percebendo como os meus próprios storyboards eles poderiam ser melhores, como eles poderiam ser mais ricos, maiores, mas quando eu digo maiores em termos de número de cenas, isso quer dizer que eu vou ter depois um vídeo mais movimentado. Então, seguir essas etapas todas ajuda muito na criação de um seguinte, né? Na segunda criação. Por isso que eu acho que vale passar por todas as etapas antes de criar de forma definitiva, né? O que seria o seu storyboard final. Uhum. Bom, eu sei que você está no processo de intervenção no momento e você não subiu ainda para o YouTube seus vídeos, né? Mas eu queria, assim, você tem alguma previsão, não precisa ser uma data certa, não, uma previsão de quando é que isso vai estar disponibilizado para a comunidade acessar? Comunidade que eu digo de profissionais, inclusive? Eu acredito que quando a gente encerrar os 6 primeiros meses de intervenção, que seria o tempo do projeto, né, seria o tempo do programa que a gente está tentando analisar na nossa intervenção, eu acredito que eles já podem ir a público para serem acessados, né, e as pessoas terem noção do que a gente conseguiu fazer como trabalho. Mas eu acredito que a gente já vai aí com mais ou menos com uns 3 meses de intervenção, acho que mais uns 3 meses para frente, e eles se tornam públicos. Então, no segundo semestre é uma possibilidade palpável. Eu acredito que sim. Eu acho que no segundo semestre ele já está disponível para a população geral. Coisa boa. É isso aí que eu acho super legal. Que aí o pessoal vai poder, inclusive, vivenciar na prática o tipo de coisa que você conseguiu produzir, apesar de todas as dificuldades que você relatou. Não é não? É sim. Agora, se as pessoas tiverem curiosidade sobre esse tema, dentro da nossa página do YouTube, que é o nosso grupo de estudo, que é o Nutrindo, ele tem uma página do YouTube. Já existem alguns ensaios, algumas tentativas iniciais de sequência de vídeos com base no letramento. É óbvio que, como tudo na vida, o primeiro ele é mais cru, o segundo já vem um pouquinho melhor, e a tendência é que, quando subir os meios, já subam com uma pegada um pouco, né, mais dinâmica, e cada um que for seguindo, cada vez que a gente for criando uma sequência, a tendência é que ela seja cada vez melhor. Mas quem quiser ter uma noção das fragilidades, das vantagens, das dificuldades e dos acertos desse processo de criação de vídeos com base no letramento, a nossa página do YouTube já tem alguns de livre acesso, aberto ao público, que estão disponíveis para serem consultados. Como eu falei, quando eu acessei os vídeos do YouTube da Secretaria de Atenção Primária, eles foram muito bons para eu ver o que deu certo e o que não deu certo. Então, eu acho que toda sequência de vídeos que a gente puder ter e analisar naquilo que é positivo ou negativo, ajuda quando a gente vai criar o nosso. Então, se houver alguém que está precisando passar por essa etapa de criação, eu acho que vale dar uma olhada na página para ver os primeiros que a gente tentou elaborar enquanto grupo, ver nas nossas fragilidades, mas também ver o que a gente foi acertando e ter a chance de ir construindo junto com a gente, aprendendo inclusive com os nossos erros prévios. Ótimo. Eu vou, inclusive, colocar, Licide, na descrição do episódio, o acesso. É como você disse, dá para fazer crítica, dá para incorporar coisas boas e dá para não repetir erros que estão lá. Inclusive, você é a primeira que está usando a plataforma Filmora, né? Os outros que nós temos lá, um deles também utilizou Filmora, mas a gente tem vídeo lá que utilizou plataforma mais simples, né? Mais acanhada, vamos dizer assim, com menos recursos, para tornar uma apresentação mais fluida. Então, isso é interessantíssimo que você disse, essa sugestão. Olhe com olho de lince mesmo, né? Para poder ver o que pode servir para você e ver aquilo que de jeito nenhum você quer repetir para você, não é não? Exatamente. Para mim, foi muito bom ver os primeiros vídeos. Mesmo que mais simples, eu pude ter a chance de aprender com eles, naquilo que eu queria e naquilo que eu não queria fazer. Então, foi muito bom ter tido a chance de acessá-los. Por isso que eles estão lá disponíveis também para quem precisar, né? Para aprender e também para reler, reolhar
e reconstruir se for necessário. Ótimo. E, Licídina, tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você ainda precise acrescentar? Eu acredito que a gente conseguiu fazer um passeio bacana por esse processo de criação e elaboração de vídeos. Assim, eu não consigo me recordar de alguma pergunta que faltou ser questionada. Eu acho que a gente conseguiu dar uma passeada bacana e dar um norte para quem for precisar fazer, né? E no mais, a gente se coloca à disposição para dúvidas futuras, contatos. O nosso grupo lá na universidade, ele é aberto. A gente tem uma página do YouTube em que possibilita, assim, existe a chance de mandar comentários, existem os contatos da própria universidade, então a gente também se coloca à disposição caso alguém tenha uma dúvida que a gente não conseguiu contemplar. Certo, ótimo, ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter estado com a gente aqui, com essa colaboração importantíssima. Você foi super prática nas dificuldades e facilidades que você encontrou. Então, é muita coisa para os nossos ouvintes pensarem, inclusive, mesmo que, como a gente já falou várias vezes, você e eu, mesmo que eles tenham a possibilidade de uma produção profissional, né? Então, há um alerta, né? Acho que a sua apresentação mostrou o que a gente precisa olhar e avaliar até para que a gente tenha condições de assessorar os profissionais específicos, especializados nessa área, né? E agradeço também a audiência de vocês, sempre conosco, queridos e queridas ouvintes, e não se esqueçam, nós temos o Spotify, isso que a Licídina falou, dúvidas, além dos nossos canais, vocês têm acesso ao Spotify para fazer questionamentos ou sugestões, ou perguntar, tirar alguma dúvida com a Licídina, e a gente passa para ela e repassa de novo as respostas para vocês. Não é não, Licídina? Sim, com certeza. Será um prazer. Então, pronto, pessoal. Muito obrigada. Até o nosso próximo episódio. Aguardamos vocês.